cidadania. E aí, tudo em paz? Tá dando para entender o conteúdo? Que bom, gente. Olha, nem conto para vocês. Outro dia estava caminhando e uma mulher que eu não sei nem quem é, me parou e me perguntou: Ei, você é filha de Carminha? Eu disse: Sou. Por que a pergunta? Não, porque suas pernas e seu jeito de andar lembram muito sua mãe. E esses teus olhos, né, essa tua boca, lembra teu pai. E teu cabelo muito parecido com o da sua avó. Eu fiquei pensando, né? Será que eu sou uma montagem? Bem, como eu sou da área de biologia, resolvi dar uma pesquisada, né? Dar uma revisada nos assuntos. Então, eu compilei os conhecimentos para a gente apresentar aqui a nossa quinta aula, Codificação da Informação Genética. Agora, né, gente, eu apresento para vocês a natureza química dos genes. Isso aqui é o resultado da minha pesquisa. Eu descobri que há mais de 60 anos, né, os genes eles foram descobertos. E o que são esses genes? Bem, aqui eu tenho um esquema de um cromossomo. Na primeira semana, na aula de biologia, vocês aprenderam, né, estudaram sobre a célula. E viram que a célula ela é dividida em algumas partes. Né? Nós temos a membrana, que envolve e protege a célula. Nós temos a parte do meio, que é o citoplasma, onde estão as organelas, né? A mitocôndria, complexo golgiense, lisossomos, enfim, uma série de organelas. E lá no meio da célula nós temos o núcleo, né? Envolvido lá pela carioteca. Bem, dentro do núcleo nós vamos encontrar o cromossomo. O cromossomo é essa estrutura enroscada, né, que existe lá na nossa célula, que é responsável pelas nossas características, pela questão da nossa herança genética, das características sexuais. Então nós vamos encontrar no cromossomo. E o que é o cromossomo? O cromossomo é essa cadeia de DNA, né, que está enroscada nas proteínas histonas. Se você pegar esse cromossomo, você esticar, né, você vai ter uma estrutura mais ou menos aí de uns 10 centímetros. Então o DNA é essa macromolécula, esse polímero que existe nas nossas células e ela é a manda-chuva. Ela determina nossas características. Então, só que o DNA não é uma molécula contínua. O DNA é uma molécula que ela é dividida em partes, né? Partes que têm início e fim. E o nome dessas partes em que o DNA é dividido, né? Algumas são chamadas de gene. Esse gene, ele traz, né, o nosso código genético. E as partes, né, que não tem código genético, que não faz parte da produção da proteína lá, nós vamos chamar de DNA não codificável. Então, o gene, certo, é justamente partes desse DNA. Então, existe essa inter-relação entre o cromossomo, o DNA e o gene. O gene, né, ele é conhecido como mosaicos de exons e introns, que mais na frente nós vamos explicar melhor o que vem a ser esses exons e introns. E o DNA? O DNA e o RNA são ácidos nucleicos. Então, como é formado esse ácido nucleico? Nós vamos fazer uma revisão agora, porque nós já abordamos esse assunto na segunda semana, né, quando estudamos a estrutura bioquímica da célula. Então, os dois principais ácidos nucleicos que nós conhecemos é o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Eles são formados por nucleotídeo. O que é um nucleotídeo? Essa estrutura aqui, olha. Essa estrutura é formada por essas três partes. Nós vamos ter o grupo fosfato, nós vamos ter aqui a pentose. Essa pentose, ela pode, se for um DNA, ela vai ter a desoxirribose, e se for o RNA, vai ter a ribose. E nós temos aqui a base nitrogenada, que é o que vai diferenciar aí um DNA de um RNA. Por quê? As bases nitrogenadas nós temos, se for DNA, vai apresentar adenina, timina, guanina e citosina. Se for RNA, vai apresentar adenina, uracila, guanina e citosina. E, né, o DNA, ele é muito importante porque justamente nós vamos encontrar os nossos genes, que vão determinar nossas características. Aquilo que a mulher perguntou a mim: mulher, suas pernas parecem com sua mãe? É o DNA que determina? Né? Seu cabelo parece com sua avó? É o gene, e assim por diante. Bem, aqui, né, nós explicamos melhor. Nós temos aqui o esquema, né, dos ácidos nucleicos. Aqui nós temos o DNA. O DNA é formado por duas cadeias de nucleotídeos.
uma enroscada sobre a outra, né? E essas cadeias são ligadas por pontes de hidrogênio. Essa estrutura do DNA, ela é conhecida como dupla hélice ou estrutura helicoidal. Como eu já falei, as duas cadeias são ligadas por pontes de hidrogênio, né? Onde há a ligação das bases nitrogenadas. E quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, citosina e guanina. Bem, se um DNA ele tiver, né, se uma estrutura do nosso corpo tiver cerca de 30% for de adenina, os outros 30% vão ser de timina. E se tivermos 20% de citosina, os outros 20% vão ser de guanina. Então, sempre vai haver essa relação aí proporcional entre as bases nitrogenadas que se ligam. Então, a timina ela só se liga à adenina no DNA. E a citosina só se liga à guanina. E vice-versa, né? A guanina só se liga à citosina e a timina só se liga à adenina. Isso no DNA. E o RNA? O RNA, na verdade, ele é uma parte, né? Uma parte codificada do DNA. Então, o RNA ele é bem menor, né? É um pequeno pedaço aí do DNA. Ele é composto só por uma cadeia, certo? Só por uma cadeia de nucleotídeos, né? Suas bases nitrogenadas vão ser adenina, uracila, citosina e guanina. A adenina só se liga à uracila e a uracila só se liga à adenina. A guanina só se liga à citosina e a citosina só se liga à guanina. Vocês podem perguntar, então quer dizer que o RNA não forma ponte de hidrogênio? Até forma. Principalmente quando está vendo a questão da transcrição, né? Então ela forma pontes de hidrogênio aí com a cadeia mole de DNA, mas logo elas serão desfeitas. Como eu falei, né? O DNA ele é formado por nucleotídeos, que por sua vez também é formado por genes. Então, existem partes lá do DNA onde nós vamos encontrar a questão da parte codificável, onde existe a transmissão aí dos caracteres hereditários, né? Do código genético, nós vamos ter o gene. Então, gente, as cadeias, né? As duas cadeias da hélice de DNA, elas são cadeias complementares. Como eu já falei, as duas cadeias se ligam, né, através de ligações de hidrogênio, que são conhecidas como pontos de hidrogênio. Então, por exemplo, se eu tiver uma cadeia ATTGCATGCGATTACG. Então, como elas são complementares, então, por exemplo, eu tenho aqui a adenina, então só vai ter uma base hidrogenada que vai se ligar aí à adenina, que vai ser a timina. Eu vou ter a timina, só quem vai se ligar a ela vai ser a adenina. Então, a timina, a adenina. Aí eu tenho aqui a guanina, só quem vai se ligar a ela vai ser a citosina. Aí eu vou ter a citosina, só quem se liga é a guanina. E assim por diante. Olha, por que eu botei aqui que a ligação entre citosina e guanina é uma ligação tripla? Só para representar a questão da força, né? Uma ligação bem forte que existe entre elas. Aqui, né, mais uma vez, nós temos um esquema mostrando, ó, eu tenho uma célula, na célula eu tenho um núcleo. Lá no núcleo eu vou encontrar, né, os cromossomos. Os cromossomos é uma condensação aí da molécula de DNA, né, que ela se envolve aí em torno de algumas proteínas, no caso as histonas. Se eu pego esse cromossomo e abro lá na interfase, né, ele se descondensa, então a molécula de DNA, né, ela se abre, certo? Então, alguns compartimentos do DNA eu vou chamar de gene. Então, olha, um cromossomo é uma molécula de DNA associada a uma proteína, né? Que eu botei aqui o nome histona. A molécula de DNA ela tem cerca de 10 centímetros de comprimento e, né, numa molécula de DNA eu vou encontrar mais de 150 milhões de pares de nucleotídeos. O gene é uma região específica da molécula de DNA. Uma região específica que possui aí a questão da codificação genética, né? O gene determina a produção do RNA, transcrevendo seu código molecular para ela. Então, gente, como eu falei, o gene é uma parte do DNA que possui, né, a questão do código, né, do código genético. Então, o gene, ele vai transmitir a informação do DNA, né, para o RNA. Qual o objetivo, né? O RNA,
ele vai orientar a produção da proteína. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de proteína para que haja a formação. Porque a função da proteína no nosso corpo, ela é estrutural. Então, a proteína está relacionada à nossa estrutura. Então, essas características que nós temos, né, elas vão ser desenvolvidas através das proteínas, que por sua vez, certo, serão orientadas, né, a tradução da proteína é orientada através da questão do RNA mensageiro, que já recebe o código lá do próprio DNA. Bem, há um tempo atrás foi descoberto o genoma humano. O que é o genoma? Aqui nós temos um esquema, né, desse genoma. Nós temos, né, aqui a representação dos 22 pares de cromossomos, né, que nós temos no nosso corpo, além, né, do cromossomos sexuais, o masculino e o feminino. Então, o que é esse genoma? É o conjunto de moléculas de DNA. Então, consiste em uma sequência completa de DNA de um organismo. É toda a informação hereditária, incluindo tanto os genes, né, como regiões intergênicas, DNA mitocondrial e DNA plastídeo. Então, o genoma é o nosso conjunto aí de moléculas de DNA. Então, estão representados aqui pelos nossos cromossomos. Bem, o DNA, ele se duplica. Por que ele se duplica? Vamos voltar lá à aula da primeira semana. Existem duas divisões celulares, a mitose e a meiose. A mitose é a divisão celular onde ocorre a multiplicação das células. Eu tenho uma célula, ela vai se dividir em duas. Essas células são iguais. Para que elas possam ser iguais, o DNA, a molécula de DNA, ela tem que se duplicar para ficar uma numa célula e a outra em outra. Então, quando é que o DNA ele se replica ou ele se duplica? É quando a célula está na intérfase, ou seja, ela não está em divisão celular. Então, nesse momento, né, da intérfase, o DNA ele vai, né, formar uma outra molécula igual. Como é que ele faz isso? Eu tenho a molécula de DNA, certo? Vem uma enzima aqui chamada helicase, provoca a quebra das ligações da ponte de hidrogênio aqui, vem uma outra molécula, DNA polimerase, e vai fazer com que os nucleotídeos, né, que estão lá disponíveis, lá no núcleo, eles venham a se ligar as cadeias de DNA e assim formar duas cadeias de DNA, né? Duas duplas hélices. Por que eu digo que a divisão ela é semi-conservativa? Porque, olha, eu tenho uma molécula de DNA aqui. Aí ela vai se duplicar. Quando no final do processo, eu vou ter duas moléculas de DNA. Então, eu tenho aqui, olha, em ambas eu tenho uma parte azul e uma parte laranja. A parte azul vai representar a molécula mãe, né, da cadeia. E a parte laranja vai representar a nova cadeia formada. Por isso que eu digo que ela é semi-conservativa. Porque nas duas moléculas eu vou ter uma cadeia da molécula mãe. Como é o processo, né, de duplicação ou de replicação do DNA? Então, como eu já falei, né, eu vou adiantar esse slide para que a gente possa ir para o esquema. Pode adiantar. Pode adiantar. Bem, aqui eu tenho o esquema da replicação do DNA. O que vai acontecer? Na intérfase, né, antes que a célula entre no processo de divisão celular, a molécula de DNA ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada de helicase. Então, ela vem aqui, né, nessa direção, ela vai desfazer as pontes de hidrogênio. Quando chega aqui nesse local, né, onde existe aí o enroscamento das duas camadas, esse ponto aqui é chamado forquilha, né, de replicação. Nesse ponto vai se instalar uma enzima chamada topoisomerase. Por quê? Essa enzima vai ficar aí para evitar que a cadeia se enrosque novamente. Então, olha, a enzima helicase ela promoveu a quebra das pontes de hidrogênio. Quando acontece isso, a DNA primase, uma outra enzima, ela vai dar início ao processo de formação da nova cadeia. Bem, como são chamadas aqui as cadeias?
Essa cadeia que não sofre, né, a ação da helicase, ela vai ser chamada de cadeia líder, é a cadeia contínua. A cadeia fragmentada, ela vai ser chamada de cadeia atrasada, porque ela vai passar pelo processo de reconstrução. Então, a DNA primase, né, ela vem sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, aí ela vem iniciar o processo de reconstrução aí do DNA, duplicação do DNA. Então ela forma um RNA primer, que a gente vai chamar partícula de iniciação. Então esse primer é partícula de iniciação, esse RNA primer. Nesse ponto, né, a DNA polimerase ela vai se instalar na cadeia, certo? E a partir do RNA prime, ela vai começar a fazer pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos que estão disponíveis aqui, né, na região. Então, ela vai fazer a ligação aí correspondente às cadeias complementares. Quando, né, a DNA polimerase, certo? Ela sempre vai agir nesse sentido aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas. Ela vem, aí ela volta, né, e ela vai fazer o processo de reconstrução aqui da cadeia atrasada. Quando termina o processo da DNA polimerase, sempre vai ter alguns erros, algumas ligações que não foram feitas, né? Vai ter o RNA primer, o que vai acontecer? A enzima ligase, né? DNA ligase, que é essa aqui, ela vai fazer uma limpeza aqui, né? Ela vai finalizar o processo de duplicação do DNA. Então, ela vai retirar os que a gente vai chamar aqui fragmento de Okazaki, que são justamente, né, essas estruturas que elas são, não tem função no DNA, são fragmentos. Então, a ligase, ela vai finalizar o processo aí, né, da duplicação do DNA. Então, só recapitulando, o DNA vai se duplicar? Vai. Então, o que acontece? Na intérfase, ele vai se estender, né, vai se descondensar. Aí vai entrar em ação a enzima helicase, que ela vai promover a quebra das pontes de hidrogênio das duas cadeias. Lá na forquilha de replicação, nós vamos encontrar, né, após a forquilha, nós vamos encontrar a enzima topoisomerase. Qual a função dela? É evitar que a cadeia se enrosque. Depois que a helicase quebra as ligações de hidrogênio, a enzima DNA primase vai iniciar o processo de reconstrução das cadeias. Como? A partir do primer RNA. Então, ele vai formar o primer RNA. A partir desse ponto, a DNA polimerase, a enzima DNA polimerase, ela vai começar o processo de construção, no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, ela vai começar a pegar, né, os nucleotídeos disponíveis e vai começar a fazer as pontes de hidrogênio. Nesse processo, sempre ficam alguns fragmentos. O próprio RNA prime, né, um fragmento. Algumas ligações que não puderam ser feitas. Então, quando a DNA polimerase passa, vem a DNA ligase, que ela vai fazer, né, esse conserto, né? Ela vai retirar esses fragmentos, conhecidos como fragmento de Okazaki, e vai fazer com que as cadeias elas fiquem completas. Então, assim ocorreu o processo de replicação do DNA.